recebem do outro lado da linha e até se dão a alegria a mim de responderem, de perguntarem. Há uma pessoa no grupo aliás, 4 pessoas no grupo que estão em São Paulo, e eu aqui de Manaus estou com a possibilidade de falar ao coração delas a palavra de Deus. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. Os nossos dias são dias propícios para a evangelização. Então vamos fazer este passeio que dura mais de 2000 anos, ou pelo menos aproximadamente 2000 anos. Em poucas palavras, isso é uma pretensão da nossa parte. Mas se os irmãos perceberem o encadeamento que nós trazemos, os irmãos poderão perceber por que os nossos dias estão como estão. Passa aí, filho. Então vamos para os nossos antecedentes históricos. Vamos ver uma caminhada da história do mundo, aliás, da história cristã, e por que não dizer a história do mundo. A história cristã inicia com um grande embate entre a individualidade e a comunidade. 2 grandes grupos se formaram no início da história cristã: os gnósticos e o episcopado. Essa palavra episcopado vem da palavra bispo. De modo geral, os gnósticos possuíam as seguintes características básicas. Isso traz uma consequência, essa ideia traz uma consequência. Essa crença resulta em desprezo pelo corpo, o qual se define como mera, o quê? Prisão da alma. Por incrível que pareça, essas ideias de 2000 anos atrás, elas não morreram. Ainda muitas pessoas vivem debaixo dessa ideia de que o importante em nós é a nossa alma, que o nosso corpo para nada aproveita. E algumas pessoas até abusam do corpo, né? Furam as orelhas, botam espaçadores, argolas. Outros não estão contentes com a cor da sua pele, porque Deus é um imbecil. Deus não sabe fazer a cor da pele de alguém. Então eles pintam a cor da pele com grandes tatuagens, né? Porque Deus não sabe fazer uma pele adequada. Então, as pessoas abusam e abusam do seu corpo, grande parte delas, porque imaginam que o importante é a alma. Isso é uma ideia que veio dos gnósticos. O desprezo pelo corpo também levava os gnósticos a uma licenciosidade pecaminosa: prostituição, lascívia, bebedeira e etc. Porque eles estavam fundamentados nessa ideia. Qual é a ideia? Vamos lá? Nada do que você faça com o seu corpo pode afetar o seu espírito. Então eles viviam com esta fé, e por causa de que eles acreditavam nisso, eles se diziam cristãos, mas eles ao mesmo tempo eram prostitutos. Eles se davam a grandes orgias e bebedeiras, porque eles viviam com esta ideia. Isto tudo resulta do primeiro ponto, que é individualidade exacerbada. Eles criam que cada indivíduo é uma fagulha de Deus, que não há comunidade, que cada um é um ser. E de fato nós somos cada um ser, mas não desta forma como eles propõem. Em segundo lugar,
eles alegavam um conhecimento único e secreto, diferenciado dos bispos, supostamente recebido diretamente de Cristo após a sua ressurreição. Esse conhecimento, também chamado de gnose, era envolto em mistérios, somente revelado aos iniciados. Sabe, iniciados? Iniciados é alguém que passou por um rito de iniciação. A festa dos calouros, como é que chama aquilo? Trote. O trote é um rito de iniciação. Uma vez passado pelo trote, aquele calouro está iniciado, ele está membro daquela escola, daquele corpo. Então, os gnósticos, eles alegavam ter recebido de Cristo um conhecimento único e secreto, e que este conhecimento era revelado apenas para os iniciados. Quem estava de fora do grupo gnóstico não sabia de nada. Nós temos um grande grupo que vive com base no segredo. Quem são eles hoje? Os maçons. Então, alegam eles que somente os iniciados na maçonaria sabem de fato o que acontece lá. Muito bem. Tal crença barra prática, porque ao mesmo tempo que é uma crença, é também uma prática. Tal crença ou prática propiciava o aparecimento da figura do mentor. E aqui esse mentor tem o significado de guru, aquele guru oriental, né, em que as pessoas vão para conversar com ele e receber os mistérios. O guru, então, era um grande iniciado que era detentor de mistérios superiores ao conhecimento possuído pelos iniciantes. Então, da mesma forma que é a maçonaria, o iniciante, o mestre, o grão-mestre, e assim por cima vai subindo o grau. É importante que o iniciante não saiba o que o mestre sabe, mas é importante que ele ache que sabe. É importante que o mestre não saiba o que o grão-mestre sabe, mas é importante que ele pense que saiba. E assim vai. Um sempre sabe mais do que os outros, como se fosse uma grande pirâmide, uma grande hierarquia. Bom, eles eram cristãos, eles alegavam ser cristãos, mas eles tinham estas ideias. E em terceiro lugar, eles eram místicos. Os gnósticos eram místicos, dados a simbologias complexas e a rituais. E o que acontecia com base nisso? Leiam para mim. Essa crença propiciou o aparecimento de imagens espirituais simbólicas, confessões cristãs, mas inexistentes no ensino apostólico. Exemplo? O sinal da cruz sobre o peito. Vocês imaginavam que isso era uma ideia gnóstica? Fazer sinal da cruz? Quem é que faz isso hoje? Eles são gnósticos? Eles estão impregnados pelo gnosticismo. Mas esse espírito místico dos gnósticos está muito presente nas igrejas ditas evangélicas hoje. Vocês nunca viram aquela pessoa que está à frente de uma grande multidão na televisão entregando rosa ungida? Ou aquele que manda que a pessoa do outro lado da tela coloque um copo com água sobre a TV e que ele de lá ele vai orar, e que após ele orar, a pessoa do lado daqui pode tomar a água. Vocês já viram isso? Isso não acontece não, né?
Isso acontece toda hora na televisão. Isso é misticismo. Isso é gnosticismo moderno. Bom, essas três ideias básicas, todas elas estão amarradas à ideia principal. A ideia de que cada pessoa é uma fagulha de Deus e, portanto, ela é única. E como única, ela precisa retornar a Deus para se tornar novamente completa. Ela é incompleta. Ela está no mundo. Ela é única. Uma centelha de Deus. Ela é única como centelha. Nenhuma outra centelha igual a ela. Mas ela está incompleta. Ela só se fará completa quando ela se livrar do corpo e voltar a se unir com o grande arquiteto do universo. Quem fala assim? Maçom fala assim. No final disso, lá pelo slide 33, nós vamos ver que tudo isso tem implicações para os nossos dias. Mas vamos ver o que foi que os bispos fizeram. De modo geral, os gnósticos tiveram o combate dos bispos com base no ensino apostólico do corpo. Contra a individualidade exacerbada, os bispos reforçaram o ensino apostólico acerca da união com Cristo. Agora vamos ler Romanos 12, 4 e 5. Acharam? Vamos ler desde o 13, do 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esta ideia de corpo era inconcebível para os gnósticos. Esta ideia de que nós podíamos ser membros uns dos outros era inconcebível para eles. Eles eram adeptos de uma individualidade tamanha que não poderia haver uma religião comunitária. A religião tinha que ser a religião de mistério, onde você, com a sua religiosidade, está diante de Deus solitariamente. Os bispos, então, eles combateram estas ideias com base nesta doutrina do corpo de Cristo, no fato de que nós somos membros uns dos outros, e isso tem consequências importantes para nós. Vejam, então, que se nós pensarmos que somos membros uns dos outros, qual é a principal característica que deve então surgir desse fato? Se somos membros uns dos outros, nós estamos ligados. Uma segunda consequência disso, se nós somos membros uns dos outros, nós estamos em dependência uns dos outros. Uma terceira consequência dessa doutrina, se nós somos membros uns dos outros, se você adoece, o que acontece comigo?
eu também sofro, né? As meninas que de vez em quando sofrem pela retirada de uma cutícula maior, que as manicures chamam de bife, né? Bife foi o que a gente comeu ainda agora, mas as manicures também chamam de bife, quando elas pegam uma cutícula a mais, né? Inflama, fica vermelho, dolorido, e aí o olho diz para o dedo que está com a cutícula, dizendo assim, bem feito. É assim? Todo o corpo sofre, não é isso? Se somos um corpo, estamos em dependência um dos outros. Isso significa que se um de nós errar o caminho, se um de nós pecar, cair em pecado, todos nós sofremos. Passa aí, meu filho. Contra o suposto ensino secreto dos gnósticos, os bispos alegaram a sua linhagem até Cristo por meio de seus antecessores. Um dos principais combatentes dessa ideia gnóstica foi esse homem que está à direita, chamado Irineu. Irineu alegava contra os seus oponentes, dizendo, me mostre quem foi o seu pastor. Eu sei quem me ensinou estas coisas, ele dizia. Quem me ensinou estas coisas foi... Quem foi o pastor dele? Lendo de trás para frente, Irineu. Policarpo. Por outro lado, Policarpo podia dizer, eu recebi estes ensinos de quem? De João. E João dizia, assim disse o Senhor Jesus. Os bispos, então, eles invocaram a sua linhagem, a sua sucessão, para perguntar aos gnósticos, onde vocês estavam, ou por outra, onde Jesus estava com vocês, que passou desapercebido por nós. Porque ele, quando estava conosco, ele se reunia com Pedro, com João, com Tiago, com Tomé, e ele nos falava pessoalmente. É por isso que João começa a primeira carta, abram-me rapidamente. Primeira carta de João. Olha como ele começa. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vocês entendem agora esta argumentação? Vocês entendem agora a quem ele estava se referindo? João estava já, na sua época, combatendo um gnosticismo incipiente, ou seja, começando, porque João teve uma vida longa, ele morreu com, alguns historiadores dizem que ele morreu com mais de 90 anos. Então, no final da sua vida, quando ele escreveu essa carta, os gnósticos já estavam se manifestando, os falsos mestres já estavam se manifestando, e ele está dizendo, onde vocês aprenderam estas coisas? Porque quando o Senhor falava, ele falava-nos pessoalmente, ele nos falava face a face. Então assim aconteceu com Pedro, que evangelizou João Marcos, e Marcos, o evangelista Marcos, ele
evangelizou Inácio, o bispo Inácio, e assim por frente. Paulo constituiu Timóteo, e Timóteo constituiu Onésimo, e Onésimo constituiu outros após ele. Então vejam, queridos, quando os bispos alegaram a sua linhagem sucessória, eles começaram a destruir o ensino gnóstico desse suposto evangelho secreto de Jesus. Porque eles começaram a provar que na realidade os mestres gnósticos nunca haviam estado com o Senhor Jesus. 3. Contra o misticismo dos gnósticos, os bispos não foram muito eficazes, findando por admitir muitas das práticas gnósticas que resultaram no afastamento final da igreja. O misticismo dos gnósticos, ele era muito atraente. E nós temos uma tendência a procurar, ver e apalpar. Lembram daquele cego de Jericó? Saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o Senhor Jesus parou perto dele, ele disse assim: que queres que eu te faça? E ele respirou fundo e disse: Senhor, eu quero que tu me perdoes. Foi isso, Aninha? O cego de Jericó pediu para ser perdoado? Não. Foi isso, irmã Conceição? O que foi que ele disse? Senhor, eu quero ver. Então, quando os gnósticos começaram a fazer essas misuras no ar, né, fazer o sinal da cruz e se prostrar para beijar o pão da ceia, isso pareceu aos olhos de muitos como uma piedade aprofundada, uma religiosidade profunda. Oh, que reverência! Diante do pão da ceia, nós nos prostramos e a beijamos. Não parece religioso isso? Não parece profundo? Pois é. Não dava para vencer tudo também, né? Cuidado dos bispos. Os bispos eram seres humanos como nós. Eles não conseguiram combater o misticismo. Leiamos aí, vocês estão ficando com sono. A reforma. Vamos lá, mais força, senão o sono vence. Vamos lá. A reforma protestante. Então o misticismo estava profundamente arraigado já no século XVI, que foi preciso a reforma. Colocar a mesa para cá? Mas o microfone não vai. O máximo que eu posso ficar é aqui. Então vejam. Para lá, para cá? Pega aí então. Bom? Eu acho que até dá para tirar, porque eu não estou usando como púlpito. Baixa mais. Tira 3. Bom, nós estávamos aonde? Agora que o Dandan atrapalhou tudo aqui. Tá, reforma protestante, né? Muito bem. Então, o próximo slide nos fala: a vitória do episcopado fortaleceu a ideia de comunidade cristã
com base na doutrina do corpo de Cristo, a igreja, dotada de uma organicidade que requer uma liderança, um cabeça, um governo, um padrão a ser seguido e instituições. Houvesse os gnósticos prosperado, nada disso existiria. O cristianismo seria cada um por si. Completem a frase. E Deus por todos. Não haveria igreja. Não haveria pastores. Haveriam gurus. Não haveria membros. Não haveria culto público. Todas estas coisas são resultado da vitória dos bispos sobre os seus oponentes, sobre os gnósticos. O próximo tema. A vitória da doutrina do corpo, ao longo do tempo, desvirtuou-se na doutrina do papado. Infelizmente, essa invocação aos ancestrais, quem foi o seu instrutor? Quem foi o seu discipulador? Foi Policarpo. Perguntava-se para Policarpo, se porventura fosse possível. Quem foi o seu discipulador? Ele diria, foi João. Perguntava-se para João, quem foi o seu discipulador? Foi Jesus. Quando eles invocaram essa linhagem, ao longo do tempo, começou-se a invocar uma autoridade que estivesse sobre todos os demais. A palavra papa significa pai de pais. Então, o pá do primeiro pai e o pá do segundo pai, então ficou papa. Então é pater des paters. Então, pai de pai, ou padre de padre, o padre dos padres, né? Isso tudo tem fundamento nesta doutrina da sucessão apostólica. Hoje vocês sabem que a Igreja Romana alega que Pedro é o primeiro Papa, né? Vocês lembram dessa história, né? Muito bem. Mas foi fundamental para suprimir o individualismo gnóstico. Leiam essa frase para mim. Na comunidade, cada um é membro e todos são o corpo. Não há lugar para estrelas. Não há lugar para estrelas. O que vocês estão vendo no mundo evangélico hoje? Quem é o Tales? Quem é o Tales? Só isso? Uma estrela. Quem é a Ana Paula Valadão? Uma estrela. Vocês não estão percebendo que a gente deu uma volta e agora nós estamos chegando novamente ao mesmo ponto? Que nós estamos vivendo dias gnósticos, que nós estamos vivendo dias de estrelas na igreja. Vamos lá, esses foram os aspectos históricos. Então agora vocês já têm uma ideia. Quando o individualismo ele foi suprimido no início da era cristã, foi possível a comunidade. E toda uma cultura foi montada em cima desta ideia de comunidade. E nós atravessamos então 1.200, 1.300 anos de história com base nesta ideia. Mas aí começou a modernidade, que alguns dizem
que começa no século XVI. Outros dizem que começa um pouco antes, com o Renascimento. Não se tem ideia exata de quando a modernidade começa. Mas se sabe que ela começou trazendo de volta aquilo que havia sido suprimido no início do século da era cristã. Exatamente a individualidade. Então nós temos aqui a segunda fase do nosso estudo dessa noite, a individualidade e modernidade. Passa aí, meu filho. A noção de indivíduo ficou sepultada durante séculos após a vitória do episcopado. Em toda a Idade Média, uma pessoa existia no quadro em que estava inserida. As instituições o tornavam parte da terra, parte da igreja ou parte da nobreza e etc. Essa ideia de indivíduo, ela é uma ideia gnóstica no início do século cristão e é uma ideia moderna. Durante toda a Idade Média, durante todos os 1200 anos de história cristã, essa ideia de indivíduo era inexistente. A pessoa, ela era parte da comunidade. Por que a psicologia só surgiu um dia desse? No final do século XVIII, início do século XIX. Por quê? Porque a psicologia trata de quê mesmo? A psicologia se preocupa com a comunidade, certo? É isso? A psicologia se preocupa com o indivíduo. Era impossível aparecer uma ciência chamada psicologia no século XVI, XVII. Porque essa ideia de indivíduo não existia. A reforma protestante do século XVI, por mais surpreendente que possa parecer, deu início à reforma do individualismo, a retomada do individualismo, com a doutrina do livre sacerdócio dos santos. Como é que funciona essa doutrina do livre sacerdócio dos santos? Cada um prestará contas de si a Deus. Cada um pode adentrar a presença de Deus e apresentar as suas orações sem a necessidade de um sacerdote, de um mediador humano. Então, a reforma ela vem e trata profundamente nesta doutrina do livre sacerdócio dos santos. De certo modo, a reforma é uma reação contra a opressão exercida pela comunidade sobre o indivíduo. Ao longo dos séculos, a ideia de comunidade ela foi se fortalecendo a tal ponto de tornar impossível a existência do indivíduo. Ou seja, ela passou dos limites, ela foi ao extremo, a ponto da Igreja Romana dizer que fora da Ecclesia Docens, ou seja, fora da Igreja Católica da linha de episcopados, não há salvação, que apenas o sacerdote pode distribuir a salvação. É por isso que eles vão ao local onde as pessoas morrem e fazem a extrema unção, porque é o sacerdote que abre os portais do céu para o fiel. Os reformadores, eles se levantam contra esta falsa doutrina, levantando contra ela exatamente o livre sacerdócio dos santos. Mas, como efeito dessa grande doutrina da nossa fé, também reapareceu aquilo que estava sepultado, que era o individualismo. Vai lá. Apoiada por movimentos seculares, dentre eles o iluminismo, o racionalismo, etc., a individualidade foi se fortalecendo ao longo da Idade Moderna. Leia essa frase para mim. O homem é
o homem, não mais a comunidade. A Idade Moderna, então, ela ressurge firmada no indivíduo, na individualidade. O homem é a medida de todas as coisas. Em paralelo, vai ocorrendo a corrosão das instituições. Enquanto existe eu, não pode existir o nós. Enquanto cada um trabalha por si, existe equipe? Pode uma equipe funcionar quando cada um trabalha para si? Essas ideias, elas são opostas. Então, à medida que o iluminismo, o racionalismo e mesmo a doutrina do livre sacerdócio dos santos traz de volta o individualismo, paralelo a isso, as instituições, elas vão sendo corroídas. Nós pulamos em poucos slides toda a Idade Moderna, dizendo que a Idade Moderna, ela inicia com base no ressurgimento do indivíduo e não mais a comunidade. Está claro até aí? Perguntas? Então fiquem de pé. Bora? Então eu vou jogar essa água em vocês. Isso não é para nada não é ritual não, tá? É só para vocês acordarem mesmo. Leiam para mim esses novos slides aí. Individualidade e pós-modernidade. Aquilo que se tem chamado de pós-modernidade, para muitos teóricos, trata-se apenas de um aprofundamento da modernidade. Isto é, pós-modernidade é a modernidade levada ao extremo. Obrigado, podem sentar. Passou o som? Melhorou? Irmã Conceição, amanhã a senhora me providencia aqueles negócios de limpar vidro, aquela bisnaga que a gente vai apertando assim, tá? Aí quando alguém estiver dormindo, eu não preciso fazer muito esforço, é só fazer assim, né? Fazer aspersão de uma água, né? O que nós queremos dizer com isso? Que a pós-modernidade, na realidade, é a modernidade levada aos extremos. Porque a pós-modernidade, ela mais do que a modernidade, ela é totalmente firmada na individualidade. Vocês querem ver um exemplo? Vê aí, meu filho, próximo slide. Depois eu dou o exemplo. Vamos primeiro para esse slide aqui. Vejam bem, aconteceu no início da Era Moderna, e ela é chamada de Era Moderna justamente porque ela também inicia com grandes revoluções, tanto sociais quanto tecnológicas. É no século XVIII que vai aparecer, final do século XVII, que vai aparecer o motor a combustão, aquele motor de vapor, né? A locomotiva e tal, no final do século XVIII. Tecnologias, início do século XIX, o Instituto Pasteur descobrindo diferentes bactérias, isolando bactérias e não sei o quê, né? A descoberta de que as doenças são transmitidas por micro-organismos, tudo isso é conquista do final do século XVIII e início do século XIX. Então a Era Moderna, ela é moderna exatamente porque há uma combinação de revoluções sociais com revoluções tecnológicas. Mas, falando de modo geral, a marca principal da Era Moderna é o ressurgimento da individualidade. O indivíduo passa a pensar em si desvinculado da sua comunidade. Na era pós-moderna, naquilo que tem sido chamado de pós-modernidade, isso é aprofundado. Então vejam que
nesse slide de tecnologias modernas, veja que os transportes, naquilo que nós estamos chamando de pós-modernidade, que são os nossos dias, eles são muito mais eficientes do que do século passado. Nós estamos vivendo na época do trem-bala, do avião supersônico. Para se ir de Londres a Nova York, em 1910, precisava-se de 21 dias. Agora vai-se de Londres a Nova York em 6 horas. Então, os transportes, eles ajudaram a mudar as antigas noções de tempo e lugar. Quando alguém nascia antes da Era Moderna, ele nascia vinculado à camada social que ele nascia, ou seja, se ele era servo, ele ia gerar filhos servos. Se ele era nobre, ele ia gerar filhos nobres. E, por vezes, ele podia também migrar para a nobreza eclesiástica, e as camadas populares podiam migrar para o sacerdócio, para a carreira eclesiástica, mas eles jamais chegariam ao tope da hierarquia da igreja. Eles mantinham-se como frades, mantinham-se como, até no máximo, bispo. Eles jamais seriam cardeais, jamais seriam papas, porque os cardeais, os papas, os arcebispos, todos eles eram tirados do meio da nobreza. Bom, então, primeiro, essa ideia de indivíduo, ela é apagada, é inexistente. E a pessoa, ela é amarrada à sua condição de nascimento e é amarrada à sua cidade. Uma pessoa, ela tinha todo o ciclo dela, nascer, crescer, reproduzir, morrer, no lugar onde ela nascia. Não haviam viagens. Não havia esse negócio de trabalhar um ano para juntar dinheiro para passar férias em Nova York ou na Disney. Isso é coisa de hoje. Viagens de turismo não existia. Marco Polo é tão famoso, não é à toa não, porque ele saiu da cidade dele e foi viajar. Isso é tão fenomenal, tão fantástico, que entrou para o livro de história. Então o indivíduo, ele era preso no tempo e no lugar. Na idade pós-moderna, que são os nossos dias, dos aviões supersônicos, essa ideia de tempo e lugar, ela está um pouco confusa. Então, as distâncias deixaram de ser medidas em dias e passaram a ser medidas em quilômetros-horas. Vejam como as pessoas conversam hoje. Você é de onde? Sou de tal lugar. Fica a quantos quilômetros daqui? Não é assim que elas falam? Outra coisa. Comunicações. Muda aí, filho. Comunicações mudou as noções de pertencimento, agravando a relação tempo-espaço. As comunicações, elas vieram arrancar das nossas mentes essa ideia de tempo e lugar. Se houvesse aqui um cabo ligando a um satélite, aquela câmera estaria transmitindo o que eu estou falando para o Japão, e eles estariam lá recebendo o que eu estou falando em questão de segundos de delay, segundos de atraso, mas eles estariam recebendo quase em tempo real. Então essa ideia de tempo e espaço, ela é pulverizada. Aí vejam aí essa lista de pessoas. De onde que é o João? De Cirene. Cirene é uma cidade. Este João, que fez algo extraordinário, conseguiu um destaque,
ele é João de Cirene. Ele está preso ao lugar dele. O Inácio é de onde? De Loyola. O Arthur é de onde? De Camelot. E o Daniel? Daniel Ferreira é de? Interessa saber de onde o Daniel é? Não faz a menor diferença se ele nasceu em Manacapuru, se ele nasceu em Manaus. Não é isso? Ou vocês sentiriam muita falta. Poxa, eu conheci um rapaz chamado Daniel Ferreira, mas eu não sei de onde ele é. Vocês ficariam preocupados com isso? Hã? Ana Cristina de onde, Ana Cristina? É importante isso? Se você fosse Manacapuru, mudava alguma coisa? A diferença é que você deixaria de ser Baré para ser Mura. Né? Perceberam qual é a mudança do tempo, a mudança do enfoque? Não há relação entre você e o seu lugar. Transportes e comunicações modernas pulverizaram noções que davam estabilidade aos termos como família, comunidade, lugar, fortalecendo o indivíduo que agora é do mundo. Nós somos instruídos hoje por pessoas que nós nunca vimos. Não é isso? Na início da Idade Moderna, os mestres eram conhecidos dos seus alunos e os alunos eram conhecidos dos seus mestres porque eles eram amarrados ao tempo e ao lugar. Hoje nós temos educação EAD, né? Não é EAD que fala? Educação à distância. Então essas tecnologias, elas vieram meio que bagunçar a nossa mente. Só que paralelo a isso, o indivíduo se fortalece, mas toda vez que o indivíduo se fortalece, o que acontece? Corrosão das instituições. Então, esses termos como família, comunidade, lugar, eles estão sendo pulverizados por conta desta influência tecnológica. Vai, filho. Um indivíduo de hoje dorme numa cidade, trabalha em outra e participa de eventos do outro lado do mundo em tempo real. A velocidade é a viga mestra da pós-modernidade. Tudo é muito rápido. Tudo é muito veloz. Quando eu estava escrevendo isso, eu comecei a escrever lá no meu trabalho, passei um e-mail para mim mesmo, para que quando eu chegasse em casa eu pudesse continuar. E quando eu fui abrir o computador que eu estava usando, ele demorou para ligar. Ele ficou lá com aquela ampulheta, né? Aí depois, no final daquela ampulheta, ele ainda tocou aquela música, né? E eu estava assim, mas como é bom esperar por um computador abrir. Era assim que eu estava? Eu estava irado, porque aquele computador levou 30 segundos para ligar. Isso porque o meu primeiro computador era um possante 486 Turbo. Que se eu quisesse trabalhar nele, eu ligava, ia tomar banho, ou tomar café. Quando eu voltasse, ele estava me perguntando, você tem certeza que você quer ligar? Então, a velocidade é a marca da pós-modernidade. Isso traz consequências. Vamos às consequências.
Leiam para mim aí. Primeira consequência. Inovações comunitárias como antipadrão. O padrão requer uma autoridade que o estabeleça a regularidade e a universalidade do seu uso. O homem pós-moderno não se encontra circunscrito ao uso e costume do seu lugar, porque não tem lugar. Aqui, jovem presbiteriano, onde foi feito o seu tênis, meu filho? Isso importa? A jaqueta de Djalma. Onde foi feita a sua jaqueta, Djalma? A camisa que o Daniel comprou na Venezuela foi feita onde? O microfone que estamos usando provavelmente em Singapura, mas é made in China, com tecnologia francesa e microchips ou chips dos Estados Unidos. Contrabandeado pelo Paraguai, comprado sem nota ali na Ciborgue. Né? Então, o homem pós-moderno não se encontra circunscrito ao uso e costume do seu lugar, porque não tem lugar. Lugar é uma ideia pulverizada dos nossos dias. Por isso que de vez em quando aparece um dos nossos jovens com cabelo moicano, né? Se nós dissermos para ele assim: meu filho, ninguém usa cabelo moicano aqui, meu filho. Ele vai dizer para nós o quê? Ah, mas o pessoal lá em São Paulo está usando direto. Não é isso que ele diria? Lá no Rio, pai, lá no Morro do Rio, o pessoal só usa, né? Sim, meu filho, mas você está em Manaus. O que tem a ver o morro? Pai, eu sou um cidadão do mundo. Não é isso? Olha lá. Segunda consequência. Surgimento e aprofundamento das chamadas doenças da alma. Solidão, depressão, pânico e etc. Porque tem mais, né? Sem as âncoras sociais da família e da comunidade, o homem pós-moderno experimenta mais do que qualquer outro na história da humanidade o engano do como Deus sereis. Aquela velha tentação lá do Éden. O que o homem está tentando ser hoje é ser autossuficiente, ter a base da sua vida, do seu entendimento, daquilo que ele faz, come, bebe e se veste em si mesmo. No fundo, nós ainda estamos querendo ser como Deus. Mas tem um problema. Nem mesmo Deus vive só. Yahvé subsiste em 3 pessoas e a perfeita comunidade no seio da Trindade Santa. Preso ao seu individualismo, o homem pós-moderno afoga-se no mar de suas indecifrações, no engano do conhece-te a ti mesmo. Sabe onde surgiu essa ideia de conhece-te a ti mesmo? Antes de Cristo, com Sócrates. Quem eram os gnósticos? Eram gregos. Conhece-te a ti mesmo tem a ver com o quê? Com a comunidade? Tem a ver com o indivíduo. Tem a ver com
o homem à medida de todas as coisas. Tem a ver com ser como Deus. Terceira consequência. O que tem causado a pós-modernidade? Leiam aí. Superficialidade e iniquidade. A vida acelerada do homem pós-moderno o torna intolerante com qualquer coisa que demande tempo e esforço. É por isso que eu sei que vocês estão doidos para que eu termine esse negócio. A vida do homem pós-moderno é medida em terabytes de nada. Superficial e inquieto. É interessante que nós temos tanta tecnologia e nós nos tornamos tão superficiais. Tem um comercial da TIM, onde aparece aquele garoto propaganda dela falando, alguém está falando com ele, e ele responde dizendo que sorriso é carinha, ou kkk, né? Com tanta tecnologia, até corretor de texto automático, nós estamos perguntando uns para os outros. Interrogação quer dizer que a pessoa mandou uma mensagem que eu não entendi. RS significa que eu estou sorrindo, estou achando engraçado. Se eu colocar um monte de K, um no lado do outro, eu estou gargalhando. E se eu escrever um PQ, eu estou fazendo uma pergunta. Mas, sinceramente, cá para nós, levanta a mão aí, quem lê os posts dos seus amigos no Facebook, do início até o fim daquilo que ele escreveu. Levanta a mão aí. Mas os caras são seus amigos. Eles se deram o longuíssimo trabalho de escrever um texto que na tela do celular é desse tamanho. E nós não lemos. E é até bom que a gente não leia mesmo, que quando a gente chega no final da leitura, a gente descobre que perdeu o nosso precioso tempo. Porque é só bobagens. Esses são os nossos dias. Superficialidade e liquidez. As coisas são líquidas, as relações são líquidas. Recentemente, eu acho que semana passada, foi lançado um livro de um escritor que também é jornalista da Globo, onde ele discute a regularidade, da normalidade de uma pessoa aos 30 anos trocar de parceiro. Ele está dizendo no seu livro que de fato aos 30 anos de idade é a idade ideal para isso. E ele é muito lido, porque enquanto ele estava dando entrevista para a CBN, choveu de e-mails para lá. As relações não são feitas para durar, as relações são feitas para serem rápidas. As coisas são feitas para durar pouco. A gente bagunça com o presbítero Tiago.
porque ele tem um computador desde 2008. Mas também na época, quando ele comprou, era um supercomputador. Por isso ele durou tanto, porque agora ele é só um computadorzinho. Mas a gente bagunça com ele. Quando ele abre o computador, a gente diz que ele está abrindo um Neandertal, né? Porque nada foi feito para durar. Tudo é feito para ser muito rápido. Inclusive as nossas relações. A vida do homem pós-moderno é medida em terabytes, ou seja, milhões de bytes, de nada. Inquietos, superficiais. Quarta consequência. Leiam aí. Sedentos de fama, a individualidade exacerbada estimula a ansiedade por ser tratado num mar diferente. Pois é. Esse é o problema. Quando todo mundo é igual, você leva o ser humano à ansiedade de ser diferente. Por isso o socialismo fracassa. O socialismo fracassa porque uma das vigas centrais do socialismo é tornar todos iguais. E aí ele fracassa, porque quando todos são iguais, a ansiedade do homem é se diferenciar. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando todos são diferentes, ninguém é igual. É o outro extremo. Aí o que acontece? O homem pós-moderno, ele é, antes de tudo, um anônimo. No mar de diferentes, como alguém pode se destacar? Aí tem uns malucos que fazem coisas assim absurdas. Como, por exemplo, eu encontrei uma foto uma certa vez, que o garoto, não tendo como chamar a atenção, ele foi para a escola com um colar, um cocá, que começava aqui e rodava todo o rosto dele, mas era feito de pregador de roupa. Vocês já viram essa foto? Ele pregou um monte de pregador de roupa no rosto dele aqui assim, e formou um negócio bonito. Fez um cocá. Ele foi para a escola desse jeito. É a forma de se destacar num mundo de diferentes. Imagine então que se eu fosse o único a me vestir diferente de vocês, fatalmente vocês me observariam. Porque vocês todos iguais e eu diferente. É que nem o soldado português, né? Enquanto o comandante diz direita, vou ver, ele dobra para a esquerda, né? Então ele é o único diferente, logo ele é notado. Mas como notar alguém num mundo de diferentes, onde não há replicação? Cada um de vocês está se vestindo de uma maneira. Aí alguém anda de ponta cabeça, outros colocam pregadores no rosto, né? Porque essa história de brinco na orelha está furado já, né? Ninguém mais se destaca porque furou a orelha. Alguém ainda consegue causar. Será que um garoto ainda causa por chegar na escola com um brinco na orelha? Não causa mais nada, né? Talvez, se ele chegar com um pneu de bicicleta, né? Se ele pendurar um pneu de bicicleta, ou então um pneu de velocípede, pelo menos, na orelha dele, talvez ele cause alguma coisa. Então, o homem pós-moderno, ele é, antes de tudo, um anônimo.
mas ele é extremamente sedento de fama. Vocês não imaginam o quanto as pessoas fazem coisas para ter o seu minuto de fama. Vamos lá, Daniel, vamos encerrar esse negócio, porque o homem pós-moderno não aguenta 40 minutos de palestra, né? Nesse grupo que eu faço parte, que eu faço exposições bíblicas, eu escrevo o texto, e para não ficar muito pesado, eu envio. Então são várias mensagens enviadas, uma atrás da outra. Aí o meu filho chegou para mim e disse: o senhor está abusando, né? Como é que o senhor manda um texto desse tamanho, o senhor espera que as pessoas leiam? Aí eu disse: meu filho, as pessoas aqui, elas são convidadas. Se elas não lerem, eles me convidaram para fazer isso. Se não lerem, vai ser estranho. Mas não liam mesmo. Eu passei uma mensagem dizendo: olha, a partir de hoje, eu só vou enviar as mensagens para quem responder sim. Só 14 pessoas das 30 e poucas responderam sim. Significa que a mensagem não foi lida. E aqueles que não leram, eu me dei o trabalho de gastar um longo tempo deletando elas do grupo, excluindo elas do grupo. Trabalho absurdo, gastar 1 minuto deletando as pessoas do grupo, isso é demais para um homem pós-moderno, né? Formatar o computador, então, acho que coisa mais absurda, isso demora muito. É mais fácil comprar outro, né? Vamos lá. O que a gente faz com esse povo? Como é que a gente evangeliza pessoas assim, extremamente individualizadas, sedentas de fama, doentes na alma, sem vínculos com a família, com a comunidade? Como é que a gente faz para evangelizar essas pessoas? E aí eu quero abrir aqui um pequeno parêntese para perguntar isso de vocês. O que vocês acham que a gente faz para evangelizar pessoas com esse diagnóstico que nós vimos aqui? Não é muito fácil. Olha, primeiro, eles não têm padrão. Porque o padrão requer uma autoridade. E a autoridade, ela requer que ela seja exercida no espaço, no tempo, no lugar. E requer que ela seja ela tenha universalidade, ou seja, seja para todos. E tenha regularidade, ou seja, que seja permanente. Então o mundo pós-moderno não tem padrão. Digam para mim aí qual é o padrão da roupa masculina hoje. Existe isso? Qual é o padrão do sapato de macho? O cara macho se veste assim. Existe isso? Não tem padrão. Qual é o padrão do comportamento ético? O que é certo e errado hoje? Nós vivemos dias que não tem padrão. Porque essas ideias, padrão, certo e errado, são ideias que estão vinculadas com a autoridade. É preciso alguém diga: isto é certo, isto é errado. Vocês receberam uma série de regras de manhã e o Daniel achou pouco, deu mais 12, não foi, Daniel? Já calculei mais. E ele ainda está lá pensando, como um bom militar, ele está pensando em mais umas 5. Vocês receberam regras. Mas por que vocês receberam regras? Vocês têm ideia? Manter o padrão. Não. Algo que está acima do padrão. Vocês receberam regras por quê?
Porque aqui tem a figura da autoridade. Perceberam? Então, como é que a gente evangeliza uma geração que não tem padrão? Vamos lá, meninos, vocês que são estudiosos do seu tempo, como você abordaria alguém que você quer evangelizar nessa correria que nós vivemos, essa velocidade estonteante, a velocidade supersônica? Tem uma técnica de evangelismo de rua que o instrutor, ele diz: cuidado com o que você pede para as pessoas. Porque se você diz para a pessoa: Senhor, por favor, o senhor pode me conceder 1 minuto? Ele vai te conceder 1 minuto. Se você passar 2, ele vai te pedir licença e dizer: você me pediu 1 minuto. 1 minuto para as pessoas é muito tempo. Um minuto, ela pode perder o avião, ela pode perder o trem, ela pode perder o ônibus, e com isso ela pode perder o emprego. E pode perder o emprego, pode perder a esposa, a namorada, a saúde. Como nós evangelizamos essas pessoas? Vamos lá? Vocês vieram aqui para a gente conhecer o nosso tempo e aprender a evangelizar. Evangelismo e pós-modernidade, não foi isso? Vamos lá, tio Daniel, diga aí. Daniel Ferreira, depois do Daniel Araújo. O que a gente faz, Daniel? Seguir o padrão de Cristo, sermos como a Bíblia nos orienta. Cabra bom, rapaz, eu queria ter um filho assim. Incrivelmente, como foi que os bispos venceram os gnósticos? Exatamente combatendo aquilo que era mais fundamental neles, que era a individualidade. Então eu tenho, já que vocês não vão sugerir, eu tenho aqui, acho que 4 sugestões do que nós podemos fazer para evangelizar essas pessoas no dia de hoje. Primeira sugestão, bota aí, Danã. É isso que o Daniel Ferreira falou. Primeira sugestão é fortalecer a pregação do padrão bíblico como antídoto do individualismo doentio do século presente. A aparente liberdade do indivíduo é mais um engano. Bem no fundo da alma, o homem é um afogado à procura de uma rocha para pôr os pés. O que aconteceu, meu filho, aí? Você trocou de slides. Não começou não? Não, eu sei que dá, meu filho. Aí mais. Sugestões. Bem no fundo da alma, o homem é um afogado à procura de uma rocha para pôr os pés. É exatamente isso. Nós temos que confrontar essa geração e dizer: ao contrário do que você pensa, a autoridade existe. O modo de viver correto existe. Pensem comigo. Nós podemos pegar um carro, ou uma moto, ou mesmo uma bicicleta, e entrar pela pista da contramão. Sim ou não? Podemos fazer isso? Nós podemos caminhar certo tempo pela contramão. Podemos? Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos dar de frente com a realidade. E a realidade é o quê?
o fluxo contrário. É isso, nós precisamos dizer às pessoas. Eu falo para aquelas pessoas que têm aquele anel metálico no braço, na minha frente, aquele anel que vocês veem reluzente na televisão. Sabe do que eu estou falando? Algema. Eu falo para elas, cara, viver pelo modo certo é muito chato. Viver do modo correto é muito chato. Você acordar cedo, pegar um ônibus lotado, descer do ônibus, pisar na lama de uma rua esburacada como a nossa, e aí o bacana ainda passa no carrão dele e te joga lama, e aí você entra fedido no seu trabalho, e você fica lá 8 horas dentro do seu trabalho, e você sai de lá, você ainda vai para a escola estudar uma matéria que você odeia, mas que é preciso que você tenha no final o diploma. Isso é muito chato. Não tem quase adrenalina nisso. Só tem estresse. Mas no final, você vai estar do lado daqui da mesa. Perceberam a figura? Ele está do lado de lá da mesa, porque vive a sua vida em alta emoção, em alta adrenalina, porque é mais fácil tomar o celular de uma garotinha do que trabalhar para ter um. É muito emocionante andar pela contramão, mas mais cedo ou mais tarde ele vai estar com a realidade na frente dele. E eu digo para eles, eu fiz tudo isso, e agora eu estou do lado daqui da mesa, e você está do outro lado, com esse anel dourado no teu braço, ou prateado. Então é muito chato viver o modo certo de viver, mas é o modo certo. Ele dá resultados. E ninguém, ao final do nosso dia, depois de termos sido, as meninas terem sido bulinadas no ônibus, no final do dia, não vai ter ninguém na nossa porta para nos colocar um anel prateado nos nossos pulsos. E vocês não acham isso fantástico? Viver com padrão é doloroso, mas dá resultado. E é isso que precisa ser dito para essa geração. Essa geração intolerante à dor, intolerante a qualquer coisa que demora, intolerante ao esforço. Segunda sugestão. Penso que nós podemos evangelizar as pessoas, fortalecendo a pregação do corpo de Cristo como antídoto para o sentimento de vazio da alma pós-moderna. Longe do engano da liberdade individual, a verdadeira liberdade está em se tornar um servo. O que o Senhor Jesus disse? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade está em ser um servo. Não existe essa liberdade total, irrestrita e absoluta que essa geração pensa que tem. Você pode dizer que não quer mais
levar em conta na sua vida a lei da gravidade. Você pode dizer que você não está nem aí para a lei da gravidade. Você pode dizer que não acredita mais na lei da gravidade. Você pode viver acreditando nessas coisas. Mas a pergunta é, pelo fato de você não estar nem aí, pelo fato de você não acreditar mais na lei da gravidade, pelo fato de você não levar em consideração a lei da gravidade, muda a lei da gravidade? Muda? Não muda. Se você diz para você mesmo, eu não estou nem aí para a lei da gravidade, e subir lá no pináculo do templo, e se atirar para baixo, a lei da gravidade não vai mudar só porque você não acredita mais nela. Percebe? As pessoas podem tentar viver sem padrão, mas a realidade não muda por causa delas. As pessoas podem ignorar as leis morais de Deus. Elas podem não estar nem aí para a lei moral de Deus. Elas podem dizer, eu não quero mais viver segundo o padrão de Deus. Mas o fato de elas terem essa posição não muda nada no padrão de Deus. Terceira sugestão. Creio que nós devemos fortalecer a pregação do Cristo permanente, ontem, hoje e eternamente. Incompatível com a realidade linear da mente racional, o constante fluxo das relações pós-modernas só podem gerar frustrações e solidão. Ainda que não hoje, mas algum dia, certamente. Eu coloquei entre asteriscos aí mente racional, para lembrar de comentar com vocês que fora da realidade cristã, fora da mente de Deus, fora do grande eu sou, todos os pensamentos, todas as histórias que foram de povos que foram construídas fora da revelação de Deus, elas são cíclicas. Os gregos são cíclicos, os chineses são cíclicos. O calendário deles é um grande círculo. Ano do dragão, ano do galo, ano do burro, ano do sapo, ano não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, ano do dragão, ano do galo, ano do sapo, ano não sei de quem. É uma roda infinita. Somente a história que brota da mente de Deus, a história ocidental, de cultura judaico-cristã, que brota da mente de um ser racional, do grande eu sou, ela é linear. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Apartado da pessoa racional, tudo é cíclico. E este mundo pós-moderno, ele está vivendo em ciclos. Porque a cultura de hoje, ela é mística. A cultura de hoje, ela é individualista. É o ressurgimento do passado. Nunca o misticismo esteve tão em voga como na idade pós-moderna. Pessoas racionais, professores de universidade, pós-doutores, conseguem, na sua espiritualidade, fazer verdadeiras idiotices, imbecilidades. Uma professora amiga minha teve a coragem de me contar uma narrativa, de me contar uma história de um homem, um pobre lenhador que cortava a sua lenha e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando chegou no final, ela disse: eu contei essa história para você, porque eu preciso contá-la, pelo menos para uma pessoa por dia, porque faz parte do meu ritual de éons.
ela tem que me contar essa história, que faz parte do processo de purificação da alma dela. E ela teve a cara de pau de me dizer que agora que eu ouvi essa história, eu tinha a obrigação de repassá-la à frente para que eu purificasse a minha própria alma. Misticismo, magia. Vocês sabem onde reside o maior núcleo de espiritismo da Universidade do Amazonas? No curso de medicina. Sabe onde reside o maior núcleo de espiritismo de Manaus? Na universidade. Pessoas com 35 anos de escola conseguem se prostrar diante de narrativas imbecis como a de um lenhador que tirava a sua lenha. Então, queridos, longe do engano da liberdade individual, a verdadeira liberdade está em se tornar um servo. Fortalecer a pregação do Cristo permanente, ontem, hoje e eternamente. Incompatível com a realidade da mente racional do grande eu sou. O constante fluxo das relações pós-modernas só pode gerar frustrações e solidão, ainda que não hoje, mas um dia certamente. As pessoas precisam saber que elas têm início, meio e fim, como Deus revelou no seu Eu sou o Senhor teu Deus. As pessoas precisam saber que elas estão numa caminhada. As pessoas precisam saber que a nossa história, ela progride para um ápice, para um final. As pessoas precisam ouvir que ser cristão não é ser imbecil. Ser cristão é ser profundamente racional. Nós temos que libertá-la da ideia de ciclos. E isso nós só podemos fazer apresentando para elas o projeto de Deus, o projeto da mente racional. E finalmente, queridos, creio eu que nós precisamos fortalecer a pregação do relacionamento pessoal com Cristo como antídoto da ansiedade por ser notado. Lembram que eu disse que as pessoas são anônimas, mas elas são sedentas de fama? Pois é. Na individualidade não há relacionamento. Na individualidade há egoísmo, há o eu. Mas as Escrituras não falam apenas de comunidade. As Escrituras também falam, o Evangelho nunca anulou a pessoa humana em si. O relacionamento com Deus é da pessoa divina para a pessoa humana. Ele nos trata como filhos e nos chama pelo nosso nome. Individualismo e pessoalidade não são as mesmas coisas. Individualismo é você fazer-se Deus para si mesmo. Pessoalidade é você fazer-se pessoa humana dependente da pessoa divina. Não há lugar para o individualismo na comunidade, mas há lugar para pessoas. E Deus se relaciona com as duas ideias. Deus se relaciona com a comunidade, com o corpo de Cristo, mas também se relaciona com a pessoa. Ele diz: eu te vi no dia da angústia. Eu te achei no dia da necessidade. Eu te chamei pelo teu nome. Irmãos, somente a pregação
do relacionamento pessoal com Deus pode vencer esta ansiedade por ser notado. Deus nota cada um de nós profundamente. É isso que diz o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Não individualismo, mas pessoalidade sim. Deus quer relacionamento comunitário e pessoal